2 Coríntios 8. A coleta para os cristãos pobres da Judéia. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia, como em muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo, e como a sua profunda pobreza superabundou em riquezas da sua generosidade. Porque segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder deram voluntariamente, pedindo-nos com muitos rogos a graça e a comunicação deste serviço, que se fazia para com os santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. De maneira que exortamos a Tito que assim como antes tinha começado, assim também acabe essa graça entre vós. Portanto, assim como em tudo sois abundantes na fé, e na palavra, e na ciência, e em toda diligência, e em vosso amor para conosco, assim também abundeis nessa graça. Não digo isso como quem manda, mas para provar pela diligência dos outros a sinceridade do vosso amor. Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. E nisso dou o meu parecer, pois isso vos convém a vós, que desde o ano passado começastes, e não foi só praticar, mas também querer. Agora, porém, completai também o já começado, para que assim como houve a prontidão de vontade, haja também o cumprimento segundo o que tendes. Porque se há prontidão de vontade, será aceita, segundo o que qualquer tem e não segundo o que não tem. Mas não digo isso para que os outros tenham alívio e vós opressão, mas para a igualdade neste tempo presente, a vossa abundância supra a falta dos outros, para que também a sua abundância supra a vossa falta e haja igualdade. Como está escrito, o que muito colheu não teve de mais, e o que pouco não teve de menos. Mas graças a Deus que pôs a mesma solicitude por vós no coração de Tito, pois ele aceitou a exortação e muito diligente, partiu voluntariamente para vós. E com ele enviamos aquele irmão cujo louvor no Evangelho está espalhado em todas as igrejas. E não só isso, mas foi também escolhido pelas igrejas para companheiro da nossa viagem, nessa graça que por nós é ministrada para a glória do mesmo Senhor e prontidão do vosso ânimo, evitando isto, que alguém nos vitupere por essa abundância, que por nós é ministrada. Pois zelamos o que é honesto, não só diante do Senhor, mas também diante dos homens. Com eles enviamos também outro nosso irmão, o qual muitas vezes e em muitas coisas já experimentamos ser diligente e agora muito mais diligente ainda pela muita confiança que em vós tem. Quanto a Tito, é meu companheiro e cooperador para convosco. Quanto a nossos irmãos, são embaixadores das igrejas e glória de Cristo. Portanto, mostrai para com eles perante a face das igrejas a prova do vosso amor e da nossa glória acerca de nós. 2 Coríntios 9. Quanto à administração que se faz a favor dos santos, não necessito escrever-vos, porque bem sei a prontidão do vosso ânimo, da qual me glorio de vós, para com os macedônios, que a Acaia está pronta desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado muitos. Mas enviei estes irmãos para que a nossa glória acerca de vós não seja vã nessa parte, para que, como já disse, possais estar prontos, a fim de, se acaso os macedônios vierem comigo e vos acharem desapercebidos, não nos envergonharmos nós, para não dizermos vós deste firme fundamento de glória. Portanto, tive por coisa necessária exortar estes irmãos,
para que primeiro fossem ter convosco e preparassem de antemão a vossa bênção, já antes anunciada, para que esteja pronta como bênção e não como avareza. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda suficiência, superabundez em toda boa obra, conforme está escrito. Espalhou Deus aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais para toda a beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. Porque a administração desse serviço não só supre as necessidades dos santos, mas também redunda em muitas graças que se dão a Deus, visto como, na prova dessa administração, glorificam a Deus pela submissão que confessais quando ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade de vossos dons para com eles e para com todos, e pela sua oração por vós, tendo de vós saudades, por causa da excelente graça de Deus que em vós há. Graças a Deus, pois, pelo seu dom inefável. 2 Coríntios 10. Paulo defende a sua autoridade apostólica. Além disso, eu, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo. Eu que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas ausente, ousado para convosco. Rogo-vos, pois, que, quando estiver presente, não me veja obrigada a usar com confiança da ousadia que espero ter com alguns que nos julgam como se andássemos segundo a carne. Porque andando na carne não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo, e estando prontos para vingar toda desobediência, quando for cumprida a vossa obediência. Olhais para as coisas segundo a aparência? Se alguém confia de si mesmo que é de Cristo, pense outra vez isto consigo. Assim como ele é de Cristo, também nós de Cristo somos. Porque ainda que eu me glorie, mais alguma coisa do nosso poder, o qual o Senhor nos deu para edificação e não para vossa destruição, não me envergonharei, para que não pareça como se quiser intimidar-vos por cartas, porque as suas cartas dizem, são graves e fortes, mas a presença do corpo é fraca e a palavra desprezível. Sempre o tal isto, quais somos na palavra por cartas, estando ausentes tais, seremos também por obra, estando presentes. Porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos, mas esses que se medem a si mesmos e se comparam consigo mesmos estão sem entendimento. Porém, não nos gloriaremos fora de medida, mas conforme a reta medida que Deus nos deu, para chegarmos até vós. Porque não nos entendemos além do que convém, como se não houvéssemos de chegar até vós, pois já chegamos também até vós no Evangelho de Cristo, não nos gloriando fora de medida nos trabalhos alheios, antes, tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos abundantemente engrandecidos entre vós, conforme a nossa regra, para anunciar o Evangelho nos lugares que estão além de vós, e não em campo de outrem, para nos não gloriarmos no que estava já preparado. Aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, mas sim aquele a quem o Senhor louva. Deus amado, Deus querido,
O Senhor é grande e forte, ó Pai, não há outro como o Senhor. Eu te louvo e engrandeço, Senhor, neste momento, ó Pai, e te agradeço por tudo que o Senhor tem feito, ó Pai, por o Senhor permitir que cheguemos até aqui, Senhor, neste propósito. Pai querido, continue nos fortalecendo, ó Pai, nos livrando, nos dando, ó Pai, toda sorte de livramento, ó Pai, nos ajudando, nos fortalecendo, Senhor, para que possamos não somente concluir até o final, mas também, ó Pai, estarmos abertos a outros projetos e propósitos que o Senhor tem para nós. Abençoe cada um dos meus irmãos e minhas irmãs que tem participado, Senhor, deste plano de leitura. Que o Senhor possa suprir todas as suas necessidades e abençoá-los com toda a sorte de bênçãos. É o que eu te peço no nome poderoso do Senhor. Amém.